Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui agora, não conhecia o canal, se inscreva aqui embaixo e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E pode seguir também a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. E eu peço para você dar o like nesse vídeo, o like é muito importante. E se você quiser, compartilhe esse vídeo, copie o link e coloca lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E eu tô chegando aqui nesse domingo falando um pouquinho de Vasco, que ontem decepcionou mais uma vez o torcedor, jogando em casa com o então lanterna do Campeonato Coritiba e foi derrotado por 1-0. Uma atuação que o Vasco tentou algumas vezes, mas a expulsão do lateral Henrique ainda no primeiro tempo, ainda no meio do primeiro tempo, atrapalhou demais a questão tática do Vasco, desarrumou o time e logo depois sofreu um gol que, ao meu ver, uma bola defensável e o Fernando Miguel acabou aceitando. 1-0 Coritiba. O Vasco no segundo tempo fez várias modificações, tentou ir para cima, conseguir o resultado positivo, mas não conseguiu. E o Vasco acabou sendo derrotado por o Coritiba jogando em São Januário. Um placar que o torcedor não esperava, ninguém esperava um resultado como esse. Pelo menos o empate ontem já deixaria o Vasco uma posição acima, subiria para a 14ª colocação, passaria a equipe do Sport, que foi derrotada pelo Fluminense, e seria pelo menos a gente ficaria triste, porque o Vasco deveria vencer o Coritiba jogando em casa, mas não aconteceu. E o empate também não veio. Aconteceu essa derrota muito ruim para os planos do Vasco, visando deixar completamente lá embaixo a zona de rebaixamento. E olha, os sites especializados aumentaram as chances do Vasco de ser rebaixado. Antes dessa rodada era mais ou menos entre 15% e 16% e subiu até a 35%, segundo o Five Trade Edge, que é um site especializado nessa situação. O chance de gol dá ao Vasco 19,7% de ser rebaixado, já foi até de 40%, mas já caiu. E também o Infobola, que é do Tristão Garcia, que era de 16, subiu para 25, e o Probabilidade do Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais subiu de 14,5% para 23,9% a chance do Vasco ser rebaixado. A questão da Sul-Americana, a classificação sul-americana também caiu. O Vasco tinha mais ou menos entre 20% e 25% de se classificar para a Sul-Americana, Probabilidade do Futebol desceu para 12,5%. O Infobola não calcula, mas, por exemplo, o chance de gol que calcula essa situação de classificação para a Sul-Americana dá agora 10,9% ao Vasco. A chance de Libertadores ficou praticamente em zero, mesmo com a possibilidade da classificação chegar até um G9, mas a classificação para o Vasco ficou muito difícil. Ou seja, a missão do Vasco agora é mesmo fugir da zona de rebaixamento. Essa é a missão do Vasco, essa é a missão do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, não tem jeito. Eu acho até que se conseguir, claro que vai conseguir, por toda a nossa torcida, do Vasco fugir da zona de rebaixamento, como tudo pode acontecer no Campeonato Brasileiro, até o 14º colocado se classificar para a Sul-Americana. Acho que saindo, respirando, o Vasco até consiga pegar ali a última vaga da Sul-Americana. Mas precisa vencer. São 9 jogos que o Vasco tem pela frente e o Vasco precisa, ao meu ver, de pelo menos 3 vitórias e um empate para ficar tranquilo. O Vasco hoje tem 32 pontos, com 3 vitórias chegaria a 41 pontos e com mais um empate, 42, o Vasco respira. Só que tem confrontos bem complicados pela frente. O próprio jogo de quarta-feira contra o Bragantino, jogando fora de casa, é um confronto direto, e o Bragantino, jogando em casa, está vindo muito bem, venceu a equipe do São Paulo, quase derrotou o Atlético Mineiro, ficou ali no empate que o Atlético Mineiro foi buscar no último minuto, num pênalti ali meio duvidoso, e ficou em empate com o Atlético Mineiro. Ou seja, eles estão jogando bem, jogando no seu território, e o Vasco vai ter que suar bastante para pelo menos conseguir um empate fora de casa. É um confronto direto em que o Vasco precisa pontuar. Depois tem confrontos do Vasco contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Flamengo. A sequência do Vasco é complicada, chama atenção, o alerta fica ligado e a gente fica pensando: onde vamos encontrar essas 3 derrotas, essas 3 vitórias, desculpa, e também esse empate para a gente conseguir pelo menos os 42 pontos, que eu acho que o 42 pontos consegue se safar tranquilamente.
E aí, torcedor, qual foi o seu sentimento? Qual é o seu sentimento nesse domingo de manhã? O que você pode dizer? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E faz o seguinte, cara, dá o like nesse vídeo, o like é importante. Eu sei que você tá aborrecido, tá complicado acordar nesse manhã desse domingo, acordar nesse domingo, fazer as coisas num domingo de sol de vários lugares. É complicado, torcedor, tá muito complicado. Mas a gente tem confiança, as coisas vão melhorar, estão melhorando, o placar ontem foi muito ruim, mas pelo menos não foi aquela atuação patética de outros jogos, por exemplo, a derrota contra o Ceará em casa. O Vasco lutou, tentou, não foi uma boa atuação, eu sei disso, não foi uma atuação brilhante, pelo contrário, mas a gente pelo menos viu ali que o Vanderlei Luxemburgo tentou algumas modificações, tentou algumas coisas para poder modificar, mas a expulsão e logo depois o gol numa falha do goleiro e a expulsão numa infantilidade do Henrique atrapalharam muito o Vasco ontem. Grande abraço para vocês, ótimo domingo. Cabeça no lugar e quarta-feira tem jogo do Vasco, a gente vai pra cima. Lembrando que daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, lá no canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias, a galera toda do canal Atenção Vascaínos vai chegar com uma live bacana, um bate-papo, uma resenha, falando um pouquinho dessa situação do Vasco, que ainda briga para fugir da zona de rebaixamento, pelo menos estamos fora ainda mais uma rodada. Grande abraço, galera, tamo junto, valeu, fui!